Será útil comparar a vida humana em geral com um grande rio que brota de diversas fontes e que, após a divisão das águas, flui em duas correntes distintas. E podemos comparar a vida de qualquer pessoa com uma das gotas de água que compõe esse rio da vida. Por conta do número exagerado de pessoas, foi estabelecido pela grande natureza, objetivando a compreensão comum de tudo que existe, que de modo geral a vida humana na Terra deve fluir em duas correntes e que cada gota deve ter a possibilidade, no local onde as águas se dividem, de entrar em uma ou em outra corrente. Logo, na vida da humanidade há duas direções, ativa e passiva. As leis são as mesmas em toda parte. Segundo tais leis, essas duas correntes se encontram de modo contínuo, ora entrecruzando-se, ora correndo em paralelo, mas nunca se misturam. Elas se apoiam mutuamente e são indispensáveis uma à outra. Sempre foi assim e sempre será. A vida das pessoas comuns, consideradas em conjunto, pode ser imaginada como um desses rios. Um rio no qual cada vida, seja de uma pessoa, seja de qualquer outro ser vivo, é representada por uma gota. E a corrente em si é um elo da corrente cósmica. De acordo com as leis cósmicas gerais, o rio flui em uma direção fixa. Todas as suas curvas, todas as suas dobras, todas essas mudanças têm um propósito definido. Nesse propósito, cada gota tem seu papel como parte do rio, mas a lei do rio como um todo não se estende a cada gota. As mudanças de posição, de movimento e de direção das gotas são completamente acidentais. Em dado momento, uma gota está aqui, no dia seguinte está ali, agora está na superfície, agora foi para o fundo. Acidentalmente, ela sobe. Acidentalmente, colide com outra gota e desce. Então, se move depressa, agora lentamente. Se sua vida é fácil ou difícil, isso dependerá de onde ela estiver. Não há uma lei individual para ela. Não há um destino pessoal. Apenas o rio como um todo tem um destino, que é comum a todas as gotas. Em sua corrente, a tristeza e a alegria, a felicidade e o sofrimento pessoais são acidentais. Mas a gota tem, em princípio, a possibilidade de escapar dessa corrente geral e de pular para o outro rio, seu vizinho. Isso também é uma lei da natureza. Para isso, porém, a gota precisa saber como usar os choques acidentais e o ímpeto do rio como um todo, a fim de poder chegar à superfície e ficar mais próxima da margem, nesses lugares onde fica mais fácil pular. Ela precisa escolher não apenas o lugar certo, como o momento certo, usar os ventos, correntes e tormentas. Além disso, a gota ainda tem a chance de se levantar com a espuma e pular para o outro rio. Desde o instante em que chega ao outro rio, a gota se encontra em um mundo diferente, em uma vida diferente, e, portanto, segue leis diferentes. Nesse segundo rio, existe uma lei para as gotas, a lei da progressão alternada. A gota vai ao alto ou ao fundo, e dessa vez não por acidente, mas por força de lei. Ao subir à superfície, a gota torna-se lentamente mais pesada e afunda. Lá embaixo, perde peso e sobe outra vez. Flutuar na superfície é bom para ela, ficar lá embaixo é ruim. Muito irá depender da habilidade e do esforço. Nesse segundo rio, há correntes diferentes, e é preciso entrar na corrente exigida. A gota precisa flutuar na superfície pelo tempo necessário para se preparar, para conquistar a possibilidade de passar a uma corrente diferente e assim por diante. Mas estamos no primeiro rio, a corrente passiva da humanidade comum. Enquanto estivermos nele,
esse rio irá nos levar aonde quer que possa estar indo. Enquanto ficarmos passivos, seremos empurrados e estaremos à mercê de qualquer acidente. Seremos escravos desses acidentes. Ao mesmo tempo, a natureza nos deu a possibilidade de escapar dessa escravidão. Portanto, quando falamos de libertação, estamos falando precisamente de ir a um outro rio, a outra corrente. Claro que não é tão simples assim. Não podemos fazê-lo apenas porque queremos. É preciso um desejo forte e uma longa preparação. Temos de passar pela experiência de nos identificarmos com todas as atrações do primeiro rio. Depois, precisamos morrer para esse rio. Todas as religiões falam dessa morte. A menos que morramos, não poderemos tornar a nascer. Isso não significa a morte física. Dessa morte, não é necessário nascer novamente, pois, se existe uma alma e ela é imortal, ela pode prosseguir sem o corpo, cuja perda chamamos de morte. E a razão para tornarmos a nos erguer não é para aparecer diante do Senhor Deus no dia do juízo, como ensinam os fundadores da Igreja. Não. Cristo e os outros falam da morte que pode acontecer em vida, a morte do tirano, de quem provém nossa escravidão, a morte que é uma condição necessária para a primeira e principal libertação do homem. Se fôssemos privados de nossas ilusões e de tudo que nos impede de enxergar a realidade, se fôssemos privados de nossos interesses, preocupações, expectativas e esperanças, todos os nossos esforços ruiriam por terra. Tudo se tornaria vazio e restaria apenas um ser vazio, um corpo vazio, vivo apenas em termos fisiológicos. Essa seria a morte do eu, a morte de tudo aquilo que ele consiste, a destruição de tudo que é falso e que foi reunido mediante a ignorância ou a inexperiência. Tudo isso restaria em nós apenas como material, mas sujeito à seleção. Então seríamos capazes de escolher por nossa conta, em vez de receber algo imposto pelos outros. Faríamos escolhas conscientes. A questão dos 2 rios refere-se à essência, assim como todas as coisas reais. A possibilidade de fazer a travessia até o outro rio depende do desejo, de uma vontade forte e especial. O desejo com a essência, não com a personalidade. Nossa essência é permanente. Nossa personalidade é nossa educação, nossas ideias, nossas crenças, coisas produzidas pelas condições de nossa formação. Em nossa essência não temos quase nada, pois, desde a época em que éramos bebês, não absorvemos quase nada. Logo, precisamos focar na possibilidade de desejar, de ter vontade. E isso só pode ser feito por uma pessoa que compreende sua insignificância. Precisamos reavaliar nossos valores, o que precisa ser feito com base em uma necessidade real. Não podemos fazer essa reavaliação sozinhos. Cada um de nós precisa decidir: o caminho é necessário para mim ou não? Se pudermos ser sinceros, esses valores poderão provocar mudanças. Até o preparo da mente produz resultados, mas existe um risco. Apesar de a mente mudar a cada dia, nossa essência permanece a mesma. Ocasionalmente podemos sentir com nossa essência algo muito ruim para nós ou para nossa paz de espírito. Já sentimos o gosto de algo que, mesmo esquecido, pode voltar. Se a impressão for muito forte, nossas associações ficarão nos lembrando. E se for intensa, ficaremos metade em um lugar e metade em outro. E nunca nos sentiremos confortáveis. Isso é bom apenas se a pessoa tem a possibilidade real de mudar e a chance de mudar. As pessoas podem se sentir muito infelizes. Nem peixe, nem carne, nem arenque. É um risco sério. Antes de pensarmos em mudar de poltrona, será prudente pensar com cuidado e analisar bem os 2 tipos de assento.
Feliz é a pessoa que se senta em sua cadeira comum. 1000 vezes mais feliz é a pessoa que se senta na cadeira dos anjos. Mas miserável é o que não tem cadeira. Cada um precisa decidir. Vale a pena? Agora nossa consciência é relativa, mas quando mudarmos nossos valores, teremos de parar de mentir para nós mesmos. Depois de vermos uma coisa, fica bem mais fácil ver outra e mais difícil fechar os olhos. Ou paramos de olhar, ou nos dispomos a correr riscos.